Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Passando aqui para trazer uma breve reflexão sobre a palavra de Deus e um grande aprendizado. Nós crescemos e ouvimos dizer que sempre é bom se ter experiência em tudo aquilo que se vai fazer, em tudo aquilo que você vai atuar. Mas eu meditando hoje, eu tive refletindo que a experiência ela nem sempre vai trazer todos os resultados. Sim, claro, a experiência ela é crucial em qualquer atividade que for ser realizada. Mas eu quero trazer essa reflexão da palavra de Deus para o nosso contexto. O contexto cristão, evangélico, o mundo a qual eu vivo diariamente. E eu quero trazer por tema este ensinamento o seguinte tema: que a experiência ela não é e nunca será maior que a dependência. Nós observamos, meus irmãos, que há um grande homem que foi chamado segundo o coração de Deus, que Davi aprendeu no pasto aquilo que poucos aprendem em um palácio. No lugar de desprezo, Davi aprendeu a ser dependente daquele que domina o universo. E muitas das vezes, em um lugar de desprezo, as coisas que nós aprendemos é murmurar, chorar, reclamar, duvidar daquele que pode todas as coisas. Mas Davi aprendeu no pasto, no lugar de desprezo, a ser dependente daquele que tem poder para lhe levar ao palácio. Observa que Saul, ele aprende no palácio a experiência, mas não foi suficiente para lhe fazer permanecer no palácio, pois não havia dependência. Por um momento de tempo, Saul foi dependente, porém depois deixou que a experiência agisse ou falasse mais alto que a dependência. E todos aqueles que cresceram em um lugar de desprezo, com a dependência, claro que a experiência vai andar junto, porém, quando eles chegaram em lugares grandes, a dependência já lhe fez grande. O lugar grande já recebeu uma pessoa grande, porque ela era dependente também daquele que é o maior, ou aquele que é o mais grande. Ele era pequeno, e a dependência naquele que é maior ou mais grande que todos, o também fez grande para se assentar em um lugar grande. Nós aprendemos que a dependência de Davi era tão grande que o seu pecado contra o seu próprio reinado, seu ministério, a sua vida ali no palácio, quase que lhe tirou. A experiência que ele tinha não foi necessária para lhe impedir de pecar, porém a dependência de Davi foi crucial para fazer com que Deus não lhe tirasse o reinado. No Salmo 51, Davi se prostra e Davi reconhece que toda aquela experiência que ele tinha como soldado, como rei, como músico, não era necessário para lhe fazer permanecer servindo a Deus. Mas ele entende que a presença, a dependência naquele que é soberano e que pode todas as coisas, era melhor e maior do que qualquer coisa. Aquele que se lembra que a dependência lhe fez grande, ele nunca vai deixar essas práticas. É por isso que nem sempre a experiência vai trazer todos os resultados. Não estou aqui anulando a experiência, estou afirmando que a dependência ela é mais crucial que a experiência. Hoje nós vivenciamos dias que homens têm colocado a autossuficiência acima da dependência. Eles dizem: eu tenho 30 anos de ministério, eu vivo na obra de Deus há mais de 10 anos diariamente, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo, eu sei qual vai ser o resultado daquilo, olha aí, vai dar em nada, quando na verdade não se conhece a vida daquela pessoa que está nessa zona de desprezo. E eu aprendo com a Bíblia que a dependência em Deus, ela nos fará chegar a lugares mais altos do que muitos dizem que a experiência fará você prosperar mais. A experiência é necessária para arquitetar, programar,
A experiência é necessária para projetar, porém a dependência, ela é crucial para concretizar. A obra de Deus não é determinada pelo homem. O que Deus vai fazer no lugar não é determinado pelo homem, ou pelo que ele sabe fazer, o que ele já viveu, mas sim pelo que Deus tem naquele lugar. Observa que a Bíblia vai falar que havia um menino por nome de Neemias, que a sua experiência era de servir ao rei como copeiro. Porém, ele recebe a notícia de algo que ele nunca tinha feito na vida, levantar muralhas caídas. Mas Neemias ele tinha um costume diário. Neemias ele tinha uma vida dedicada à oração e ao jejum, e a sua dependência nesse Deus lhe trouxe a experiência de como trabalhar na reconstrução dos muros que estavam derribados. É por isso que a dependência, ela trará mais resultados do que a experiência. E a prova bíblica disso é que nem todos aqueles que são experientes são os únicos que têm bom êxito. Sim, eles conseguem prosperar, mas eles não podem definir que somente aqueles que têm experiência é que vão ser prósperos e vão alcançar bons resultados. A prova bíblica disso é que em 2 Reis, no capítulo 22, versículo 1 e versículo 2, tem um menino levantado por Deus com 8 anos de idade, tomando de conta de um reinado. E o versículo 2 diz que ele faz o que é bom perante a Deus, ele é dependente de Deus, e isso lhe faz próspero em todo o seu ministério. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 2, versículo 46 e versículo 47, que é um menino de 12 anos de idade, por nome de Jesus, está ensinando a homens experientes, e os homens experientes ficam abismados com as suas respostas e a sua ousadia no modo de falar e de explicar tais assuntos que somente homens experientes, dados no estudo, tinham capacidade de responder. Eu quero te passar por meio desse vídeo, te ensinar, seja dependente de Deus. Tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, confiar na sua mão, permaneça na dependência dele, ainda que esteja sobre a sua responsabilidade. Pois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, diz que enquanto a igreja era dependente na oração, na comunhão e no partir do pão, Deus acrescentava diariamente o número de crentes na igreja. E eu quero dizer para você que toda experiência que não há dependência, ela gera consequência, porque uma autossuficiência, ela pode gerar problemas. Não queira ser um autossuficiente por causa da sua experiência. Os anos que você tem, de nada vai valer a pena se você não se tornar dependente dele. Não se ache merecedor. Não é porque que você chegou em um alto patamar que você não precisa mais ouvir ninguém. Não é porque você já chegou em uma alta posição que você não precisa mais ouvir ninguém. Observa que Moisés, ele ouve instruções do seu sogro Jetro para poder dar continuidade. Olha só que ele já tinha muita experiência ali no reinado. Mas mesmo assim, ele ainda precisou ouvir alguém. E mesmo depois de ouvir os conselhos do seu sogro, ele está ali em meio ao deserto e ele sobe ao Monte Sinai. E chega um certo momento que Deus diz: Moisés, eu não vou mais caminhar com esse povo. E Moisés disse: se a tua presença não for, eu também não vou. Um homem experiente decide não prosseguir sem a dependência. Todo homem, ainda que tenha experiência, mas não tem uma vida de dependência, ele vai falhar. Ele vai pelejar. Prova disso é que quando Moisés deixa de ser dependente, ele faz da forma errada, e isso lhe fez somente avistar de longe Canaã, e não alcança Canaã. Prefira ser dependente do que colocar sua experiência em primeiro lugar. Observa que Abacuque disse que ainda que a figueira não florescesse, ainda que não houvesse fruto na vide, independente dos bens materiais que dava segurança para aquele povo, ele disse que todavia ele se alegraria no Deus e exultaria no Deus da sua salvação. Observa que Jó, mesmo na prova, mesmo que em meio a tanta riqueza que ele teve, ele preferiu não confiar naquilo que um dia ele teve. Ele diz: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. O homem, ainda que tenha experiência, sem confiança naquele que pode todas as coisas, jamais vai prevalecer. O salmista, no Salmo de número 125, ele disse assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre.
Prefira ser dependente, ainda que tenha muita experiência, mas não deixe ela ser maior do que a dependência. Que Deus te abençoe, que Deus te torne um dependente dele. E pode ficar tranquilo, que tudo na sua vida vai dar certo. Deus te abençoe. Forte abraço no coração. Compartilhe esse vídeo. Talvez alguém precise ser alcançado. A dependência é maior do que a experiência. Forte abraço.